Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, eu e João. Olá, pessoal. Gente, aconteceu uma coisa bem ruim aí comigo, né? Eu fui invadida por bactérias na noite de domingo, acordei malzona ontem e a minha voz não tá daquelas, né? Não tá na minha melhor performance. Então, me avisem aí se tiver ok, se vocês estão me escutando bem. Se a voz começar a falhar aqui, vocês me perdoem, vou ter que passar algumas vezes aqui pro João. E tem tudo a ver, né? As bactérias terem me invadido e bactérias do mal. E é sobre isso um pouco que a gente quer falar aqui no nosso webinário hoje, né? Como aumentar a eficiência da sua ETE de forma duradoura. O objetivo aqui é mostrar para vocês como que aqui na AquaExpert a gente usa a microbiologia de louros ativados como uma ferramenta primordial para operar qualquer sistema de lodos ativados. Não só lodos ativados, a gente também utiliza muito para MBR e outros tratamentos biológicos aeróbios. Então, antes da gente começar, né, eu queria que vocês me falassem aí como é que vocês estão nos ouvindo, se está tudo ok. Transmissão ao vivo tem umas coisas que são ruins, geralmente a resolução não fica tão boa como Numa gravação, numa né? gravação, mas enfim, perdoem-nos. Imprevistos acontecem. Sim, inclusive muitos imprevistos aconteceram, né, João? Além da minha garganta que está muito ruim, a gente descobriu que o sistema que faz essa transmissão ao vivo mudou de última hora e a gente está meio aprendendo ainda a ferramenta. E eu queria que vocês colocassem aí no chat se vocês que estão nos assistindo já operam sistema de lodos ativados. Ou outros tipos de sistema, por exemplo, MBR, coloca aí no chat para a gente depois saber com quem que a gente está conversando, né? Quem é que está assistindo esse webinário. E se vocês já utilizam análise microbiológica no dia a dia de vocês. Então, deixem aí nos comentários para a gente, por favor. Vamos lá, então? Vamos começar? Conseguiu? Ah, legal. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é com relação ao ecossistema dos lodos ativados. No sistema de lodos ativados, gente, isso também vale para, por exemplo, MBR e também para MBBR, 95% dos micro-organismos que estão ali presentes são as bactérias, especialmente as bactérias formadoras de floco, ok? 4% apenas são os protozoários e 1% apenas são os metazoários. Pode passar. E qual que é o propósito da microbiologia? Bom, as bactérias, elas nos ajudam a remover a carga orgânica, ajuda a remover os nutrientes, né? E também nos indica, são excelentes indicadores da qualidade, tanto operacional do nosso sistema, quanto da qualidade do afluente. Além disso, os protozoários, eles são os consumidores de bactérias, então eles ajudam a clarificar o nosso efluente tratado e, assim como os metazoários, também, alguns protozoários, tá? Depois eu vou mostrar para vocês os carnívoros, por exemplo, eles também consomem outros protozoários. Os protozoários e os metazoários são excelentes indicadores, porque eles não aparecem em qualquer condição, eles têm muita relação com a idade do lodo, tem muita relação com a presença de compostos tóxicos, a oxigenação, temperatura do sistema. Mais isso. Obrigada. E aqui na AquaExpert, é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje. Inclusive, a gente até lançou um vídeo hoje no nosso canal sobre como que a gente faz a análise microbiológica aqui do início ao fim, né? Então, aqui na AquaExpert, para a gente, o primeiro passo, quando a gente tem um cliente que está com problema de arraste ou está com problema de carga orgânica baixa, né? Desculpa, com eficiência de remoção de carga orgânica que está muito baixa, a primeira coisa que a gente faz é uma análise completa do lodo. Então, a gente identifica os protozoários, identifica e classifica os flocos biológicos, vê como que estão as filamentosas. Se tiver uma filamentosa em excesso, a gente identifica a espécie. Então, o objetivo é a gente mostrar para vocês, basicamente, como que se faz isso de forma fácil.
E esse gráfico ele expõe muito bem essa situação. A microbiologia tem uma relação muito direta com a idade do lodo. Quando o lodo é muito jovem, né, aqui você vê que a gente nem colocou a idade do lodo certinha. Por quê? Cada sistema trabalha com uma faixa de idade do lodo, né? Por exemplo, os sistemas alta taxa trabalham aí com uma idade do lodo bem baixinha, em torno de 2 dias, 3 dias. Então, não dá aqui para a gente colocar todos os sistemas, abordar todos os sistemas. Vamos levar em consideração que a gente está falando de lodos ativados convencional. É isso que a gente vai mostrar. Quando o sistema está com a idade do lodo muito jovem, a gente tende a ter um floco biológico mais fraquinho, um lodo ativado, um lodo biológico mais disperso, e à medida que a idade do lodo vai avançando, a gente vai tendo lodo mais saudável, e depois esse lodo vai reduzindo, vai aumentando muito a idade do lodo, e você volta a ter um lodo ruim. Mas, para a gente falar sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente tem que falar, que eu estou falando de idade do lodo aqui, e pode ser que alguém de vocês que está nos assistindo não saiba calcular a idade do lodo. Então, eu coloquei aqui a formulinha para a gente ou lembrar ou aprender, tá? A idade do lodo, gente, é muito essencial porque é justamente o tempo que a bactéria mora dentro do reator biológico antes de ser descartado. E eu e o João, a gente gosta muito de bater nessa tecla, porque existem alguns operadores que aprendem que não tem que descartar lodo todos os dias. Então, ele descarta o lodo uma vez por semana. Algumas vezes a gente já foi em algumas estações que nunca tinha descartado lodo, e aí, não entendia por que a eficiência estava baixa. Óbvio, porque estava só recirculando bactérias mortas. Vou até voltar aqui de novo. O crescimento de uma bactéria, né, assim como nós passamos por fases, né, de maturidade, é a mesma coisa. Ela tem uma fase chamada lag, né, que é uma fase onde as bactérias estão se adaptando ao sistema. Depois tem uma fase que ela cresce de forma logarítmica, ou seja, já está adaptada ao sistema, ela já sabe que enzimas elas têm que produzir, e aí elas se reproduzem muito rapidamente. É quando você vê aquele aumento grande de sólidos no seu sistema. Depois ela ainda tem uma fase que ela cresce um pouquinho, mas ela já começa a estacionar, né? Onde ela ainda consegue consumir carga orgânica, mas a reprodução dela já parou. Até que ela não consome mais carga orgânica nem nada, porque ela começa a morrer. Então, a gente tem sempre que manter a faixa ideal, adequada de idade do lodo para aquele objetivo que a gente quer. Às vezes, seu sistema tem que remover muita amônia. Então, você tem que manter mais bactérias nitrificantes. Então, a tendência é você trabalhar com uma idade do lodo mais alta. Não tenho tanto nutriente, mas eu tenho muita carga orgânica. A tendência é você trabalhar nessa faixa aqui, porém com uma idade do lodo um pouquinho mais baixa. Então, voltando aqui na idade do lodo, né? Para você calcular a sua idade do lodo, você tem que ter os sólidos suspensos totais no tanque de geração, o volume do tanque de geração, e você vai dividir essa multiplicação pela vazão de descarte de lodo, vezes o SST, né, os sólidos suspensos totais, na sua recirculação. E muitas empresas que a gente vai visitar nem medem essas coisas. Então, por isso que a gente, às vezes, vocês vão ver nos nossos vídeos, nos nossos treinamentos, o quanto a gente fala da importância de medir todos os parâmetros. Tá? Se você não tem todas essas medições aqui, por exemplo, você não calcula a idade do lodo, que é o principal. Bom, inclusive veio para nós uma pergunta que é muito interessante. Olha, eu não tenho como medir a vazão de descarte nem a vazão de recirculação de lodo. Como é que eu faço? Aí tem uma piadinha, né? Aquela senta e chora, porque não tem jeito. Você precisa ter um medidor de vazão para saber o quanto que você está descartando. Não tem jeito. É a mesma coisa que você querer andar numa rodovia, a gente já fala esse exemplo inúmeras vezes.
se andar numa rodovia a 80 km por hora sem um velocímetro, né? Quer dizer, então é essencial. Eu vou pedir então para o João explicar também essa planilha, só vou lá para poder... Tá. Bom, essa planilha aqui nós desenvolvemos para os nossos clientes e acabamos disponibilizando para alguns seguidores nossos. É uma planilha utilizada para fazer o cálculo da idade do lodo. Então vamos aqui dar um clique aqui. Isso, aumenta, isso. Bom, então aqui o que a gente vai ter que preencher nessa planilha? A gente coloca então aqui a vazão que a gente está trabalhando. Vamos lá. Isso. Então aqui nós preenchemos a vazão, colocamos o volume do tanque de aeração e nesse caso aqui nós trabalhamos com sólido de suspensão total. Tá? Se vocês olharem algumas bibliografias, eles falam para você fazer o cálculo em sólido de suspensão volátil. Tá? O resultado vai dar, se você preencher com sólido de suspensão volátil, o resultado vai dar em equivalente a sólido de suspensão volátil. Tá? E sólido de suspensão total do seu efluente final. Por que nós colocamos isso? Existem nós tivemos alguns clientes que tinham uma perda de sólidos extremamente elevada pelo efluente final. Então, ele não estava considerando essa perda de sólidos pelo efluente final, quer dizer, então, ele estava tendo um resultado de idade de lodo que para ele estava boa, mas na verdade estava muito ruim porque o excesso de lodo estava saindo, na verdade, pelo efluente final. Quer dizer, então aqui nós fizemos uma planilha onde consideramos também essa quantidade de sólidos que vai pelo efluente final. Mas temos que preencher também aqui a vazão de descarte de lodo e a quantidade de sólido de suspensão no retorno de lodo, que obviamente é a mesma concentração que existe de lodo na sua linha de descarte. Quer dizer, então fazendo tudo isso daqui, ele vai então apresentar a sua idade de lodo, daí você vai ver no seu projeto, no seu controle de processo, se ele está batendo com as suas necessidades. Certo? Aí, João, só tira para mim daqui. A gente vai ter que compartilhar a tela com vocês um pouquinho. O pessoal está perguntando aqui no chat, né, sobre ficou ruim a planilha, né? Então não se preocupem que depois a gente disponibiliza essa planilha aí para vocês. Na semana passada, inclusive, a gente pediu que as pessoas preenchessem um questionário, né? E aí quem preenchesse esse questionário ia ganhar a planilha. Então pode ser que alguns de vocês até já tenham essa planilha disponível aí. Então voltando aqui para essa mesma planilha, agora a gente já consegue tirar algumas conclusões, né? Quando eu tenho aqui essa fase de lodo saudável, né? O que é que a gente vai observar aqui? Vamos observar flocos biológicos grandes, compactos, ideais para uma boa sedimentação do lodo. Enquanto que quando a gente está com uma idade do lodo mais jovem, e agora vocês já vão saber calcular direitinho, a gente tende a ter um lodo muito mais fraco e difícil de decantar, ou seja, você pode vir a ter problemas com arraste de sólidos. Com relação às bactérias, elas são responsáveis pela remoção de carga orgânica, também pela remoção de nutrientes e é a maioria dos micro-organismos que compõem aquela biomassa que tem no sistema, certo? Nós vamos encontrar as bactérias no lodo ativado em 3 formatos: bactérias livres, bactérias floculadas e bactérias filamentosas. Uma curiosidade aqui sobre as filamentosas é que muita gente acha que elas são bactérias que crescem espontaneamente, mas na verdade elas simplesmente são um resultado do estresse do ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho um ambiente estressante em relação à falta de nutrientes, algumas filamentosas, ao invés de crescer igualzinho as formadoras de floco e formar aquele floquinho bonitinho, elas acabam formando células uma em cima da outra.
E aí fica aquele filamento. Então, tudo isso a gente tem que observar na nossa amostra. Se eu tenho muita bactéria livre, a tendência é quando eu tenho muita bactéria livre quando eu tenho um lodo mais jovem ou muito velho. Ou se eu tenho mais bactérias floculadas, que são as bactérias formadoras de floco que já estão unidas, né, e formando floco biológico, ou se eu tenho aí um excesso de bactérias filamentosas. Nessa foto aqui fica bem nítido a quantidade de bactérias vivas. Isso aqui tudo é um floco, tá? Isso aqui é um aumento de 100 vezes no microscópio. E cada coisinha pretinha dessas que vocês estão vendo são células bacterianas que não estão agregadas ao floco, então elas estão livres. Isso tem várias explicações, idade do lodo pode ser uma delas, mas, por exemplo, se o seu efluente está com uma temperatura muito alta, a tendência é você não ter uma boa floculação, ou se você tem um excesso de surfactantes, um excesso de substâncias tóxicas, também tende a deixar o seu floco bem desagregado dessa forma. E aí, lá no efluente tratado, você vai ver o quê? Esse excesso de células livres na forma de turbidez, tá? Os protozoários são os principais responsáveis por consumir essas bactérias livres. Mas quando está em excesso dessa forma, fica bem difícil para eles também. E uma informação muito importante para quem opera o sistema de lodos ativados é entender a formação do floco biológico. Porque se você entende isso, você começa a entender todo aquele micro-universo e você começa a criar uma lógica aí sobre a importância de você fazer todas as medições, todos os controles. É o seguinte, aqui nessa figura a gente tem a representação de uma bactéria formadora de floco. E também aqui de algumas filamentosas. Sempre vai ter filamentosa, tá, gente? A não ser que o seu lodo seja jovem demais, aí você não vai ter a presença delas, tá? Mas elas, independente se o ambiente está bom ou ruim, sempre vai ter um pouquinho de filamentosa, uma quantidade normal. E isso é importante porque, como diz o João, é o chassi do floco biológico, né? É o esqueleto, é onde as bactérias vão começar a se depositar para formar o floco. E depois eu vou explicar melhor para vocês também sobre o EPS, mas vocês vão ver que o EPS são substâncias poliméricas extracelulares produzidas por essas bactériazinhas formadoras de floco. O EPS é primordial para que isso tudo aconteça, tá? Mas eu vou explicar ele depois com calma. O EPS, ele é formado basicamente por polissacarídeo e proteínas. E forma essa cápsulazinha aqui em volta, no entorno das bactérias. E aí, ele carrega carga negativa. E no nosso efluente, gente, começa a vir... Opa, mudei errado aqui. Começa a vir cálcio, magnésio, sódio, potássio. Enfim, vários outros íons, mas principalmente, não sei se dá para vocês verem aí, o cálcio e o magnésio, que são íons divalentes. Como o polissacarídeo e a proteína têm essa característica negativa, né? Tem polaridade negativa, acaba fazendo uma junção e formando, então, o floco biológico, tá? Então, para ter formação de floco biológico, eu preciso que as minhas próprias bactérias estejam produzindo EPS e que no meu efluente, o que é normal, porque na água já vem, né, todos esses íons, que eu tenha principalmente cálcio e magnésio. Tanto eu não vou abordar isso aqui hoje, mas um dos problemas de não formação do floco é quando o afluente, vem cheio de sódio ou de potássio ou de cloreto e menos cálcio e magnésio. Então não flocula, tá? Teve uma pessoa aqui que perguntou pra gente se a arcela é uma formadora de floco. Não, a arcela é uma espécie de tecameba. É um protozoário que vai indicar aí idade do lodo mais alta, ambiente bem equilibrado. E aqui para vocês terem uma noção de um floco saudável, né? Então, você vê que as bordinhas do floco é mais arredondada, ele tem uma coloração mais escura, mais compacta, e você vê em volta é tudo bem
limpinho, né? Não tem aquele monte de células livres porque elas estão floculadas aqui no lodo biológico. Então, vou voltar aqui nesse slide novamente para mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente tem aqui um lodo mais jovem, a tendência é a gente ter uma alta concentração de bactérias livres no tanque de geração e o seu efluente, justamente em função dessa alta concentração de bactérias livres, vai sair mais turvo. À medida que a idade do lodo vai aumentando, você tende a ter o quê? Uma formação dos flocos biológicos. Você vai começar a ver a formação deles. Vai ver floquinhos pequenos e médios. E o seu efluente final vai sair já bem mais clarificado. Agora, quando você já está aqui numa fase de idade do lodo ainda um pouquinho maior, mas não a ponto do lodo já estar muito velho, você vai ter flocos com uma estrutura muito saudável, igualzinho aquele que eu mostrei na foto anterior, e o seu efluente vai estar bem clarificado mesmo. Claro que eu estou falando isso, né, gente? Se nada de ruim nesse meio do caminho tiver acontecendo, né? Por exemplo, um buquim filamentoso, um buquim viscoso, um problema com pinflock, enfim. Vou mostrar um pouquinho disso também para vocês depois. Vou passar para você agora. Uma das outras coisas que é muito importante a gente monitorar é a relação F sobre M, ou também A sobre M em português, né, que é alimento micro-organismo. Não negligencie isso, gente, porque vocês vão ver que a idade do lodo tem tudo a ver com o equilíbrio da relação A sobre M e tudo a ver com a boa formação dos flocos biológicos. Bom, então o que é a relação F sobre M? Aqui só para dar uma folga para a Ana poder não forçar muito a garganta dela. Então vamos lá, nada mais é do que a carga orgânica que entra em termos de DBO, né? Quer dizer, então é a sua concentração de DBO multiplicado pela sua vazão, dividido pela quantidade de micro-organismos que você tem dentro do seu tanque de geração. Ou seja, a concentração de sólidos voláteis dentro do tanque de geração multiplicado pelo volume do tanque de geração. Então, a carga dividido pela quantidade de micro-organismos vai dar, então, a relação F sobre M. Então, nunca esquecer o que significa um, né? Um e outro. O F é alimento, ou food, em inglês, e o M é a massa de micro-organismos, né? Bom, também aqui nós desenvolvemos para os nossos clientes e seguidores uma planilha onde a gente consegue calcular então a relação F sobre M, tá? Bom, então nessa planilha nós vamos colocar o quê? Vamos colocar a vazão afluente em metros cúbicos por hora, o volume do reator, né, em metros cúbicos, a concentração de sólidos de suspensão voláteis, a sua DQO afluente. Bom, aqui vale uma observação. Essa planilha, originariamente, ela foi feita para partida de estação, mas a gente também pode utilizá-la no dia a dia. Por quê? DBO, ela demora 5 dias, então quando a gente acaba tendo o resultado do passado. Então, por isso que nós fazemos usualmente a relação F sobre M com dados de DQO. Mas para isso você vai ter que conhecer a sua relação DBO-DQO. Quer dizer, então para isso é importante que você faça periodicamente os ensaios também de DBO para você conhecer de maneira segura a sua relação DBO-DQO, para você então poder trabalhar de maneira segura com essas informações. Tá? Daí, bom, então, colocando esses dados na planilha, nós vamos então ter a nossa relação F sobre M. Bom, aqui ele está falando fora dos limites recomendados. Por quê? Antes você vai ter que escolher qual o tipo de sistema de lodos ativados você tem, qual a variante. Então, por exemplo, se você tem um sistema por aeração prolongada, ele vai falar que o seu F sobre M mínimo vai estar entre 0,4 e o máximo vai ser de 0,10 kg de DQO
por quilograma de sólidos de pressão voláteis vezes dia, né? Quer dizer, então, o nosso aqui, ó, tá no limite, 0,10. Então, é melhor a gente reduzir um pouquinho essa relação. Então, por exemplo, aqui, ó, entre o 0,07, tá na faixa, ok, vamos então começar a continuar trabalhando com ela, ok? E aí, pessoal, até aqui tudo bem? Me deixem saber, vamos falando aí para mim no chat, que a Carol tá me monitorando aqui. Vamos fazendo perguntas, que no finalzinho a gente vai ter uma parte aí para perguntas, tá? Isso. Essa planilha aqui é muito legal, tá? No caso do nosso treinamento online, os nossos alunos recebem uma planilha bem completona, é muito legal. Tá, então agora fazendo uma correlação desse gráfico aqui com a relação A sobre M. Quando a gente tem um lodo muito jovem, a tendência é a gente ter baixa formação de flocos e a relação A sobre M muito alta. Ou seja, o que é ter uma relação A sobre M muito alta? A concentração de carga orgânica que está entrando não está em equilíbrio com a quantidade de micro-organismos que eu tenho lá no reator biológico. Nessa situação aqui, onde eu tenho meu lodo mais saudável, né, a idade do lodo está dentro da faixa considerada boa, eu já vou ter boa formação de flocos e uma relação F sobre M também saudável, ou seja, ambiente em equilíbrio. Agora, se eu estou nessa fase aqui, onde eu estou com a idade do lodo exageradamente alta, eu vou começar a ter uma desintegração dos meus flocos biológicos e a relação F sobre M é muito baixa, certo? Então, qual é o perigo da gente ter uma relação F sobre M ou muito alta ou muito baixa? A gente vai mostrar aqui algumas coisas. Só que primeiro, eu quero mostrar para vocês a estrutura de uma bactéria formadora de floco, para vocês entenderem onde eu quero chegar com a relação A sobre M, principalmente a relação A sobre M muito alta. Então, a estrutura da bactéria é o seguinte. Ela tem aqui uma parede celular, que serve para protegê-la do ambiente, né? Ela também tem uma membraninha celular, porque aqui dentro do citoplasma, né, fica todas as organelas dela. Então, é muito importante ela ter uma membraninha que protege ela desse ambiente. Tem o plasmídio, que é extremamente importante para a reprodução das bactérias. O citoplasma, onde ficam todas as organelas. E o ribossomo é uma organela muito importante, que é onde são sintetizadas as proteínas e as enzimas. Não vai dar tempo realmente a gente adentrar muito aqui, mas muita gente acha que a bactéria come a carga orgânica, DBO, mas na verdade ela não tem como comer, ela não tem boquinha. O que ela faz é uma hidrólise, e essa hidrólise é feita a partir de enzimas digestivas que ela produz, certo? Então, os ribossomas são organelas extremamente importantes para essa fase, né, do nosso processo de lodos ativados. E é no próprio ribossoma que a gente tem a formação daquele EPS que eu falei lá para trás, né, que é o EPS que forma aquela matrix gelatinosa que faz a formação do floco. Por que ele é tão importante? Basicamente, gente, o EPS ele é formado por proteínas, DNA e polissacarídeos, tá? E ele é extremamente importante para a formação, por exemplo, de biofilme. Aqui, então, se a gente extrair aqui essa matrix do biofilme, é isso que a gente vai ver. Tanto faz, tá? A gente falou biofilme, mas é a mesma relação para o lodo biológico. O problema é quando isso aí está em excesso. Quando está em excesso, a gente forma um bulking viscoso. Você olha no microscópio e você vê duas condições. Ou você vê um excesso de zoogleia, que não é muito comum, ou quando a gente faz o teste do Nankin, que é um teste muito simples, né, para identificar se tem muito EPS, o Nankin ele contorna o floco biológico, expondo essas partículas bem cinzas, né, que é justamente as partículas do EPS. E isso ocorre basicamente em 3 situações. A principal é quando a relação A sobre M está muito alta. Mas isso também pode acontecer em condições de pH muito baixo,
e também pode acontecer quando falta nutriente, tá? Também não vou adentrar aqui nos nutrientes, mas isso aí é um outro tópico extremamente importante. E aí, como que você vê isso no microscópio? Na amostra fresca, você vai ver essa condição aqui. É um floco bem acinzentado, vamos dizer assim, né? E quando você faz o teste do nanquim, tá vendo aqui o nanquim penetrando a amostra, ele contorna o floco biológico. Isso dá um problema, gente, até mesmo na prensa ou na centrífuga. Na hora que você vai prensar o lodo, ele não deixa prensar. Você joga polímero, joga e fica aquela gelatina. Então, quando a gente tem muito excesso de PS, principalmente pela relação A sobre M muito alta, a gente pode ter esse problema biológico aqui no nosso sistema. Só aqui rapidinho, a gente destacando porque também você pode ver muita zoogleia. Bom, no slide vocês vão conseguir ver isso melhor, tá? Então, são essas duas bactériazinhas aqui, colônias de bactérias, que quando estão em excesso também indicam relação A sobre M muito alta. Uma pergunta? Bom, já fizeram uma pergunta aqui em relação à relação A sobre M. Então, para a gente não deixar passar muito essas perguntas, qual é a relação F sobre M ótima? Bom, no nosso curso nós informamos exatamente quais são as relações ideais. Elas vão depender de cada processo, cada variante de sistema de lodo ativado que você adotar. Então, como a gente agora também não é o escopo, você pode encontrar isso daí em bibliografia ou no nosso curso, né? A idade do lodo pode ser avaliada também no reator WASB. Esse curso aqui é para sistema aeróbio, tá? Desculpa, então nós não somos especialistas em sistemas anaeróbios, então a gente não... Mas na verdade, o grande problema do sistema anaeróbio, por isso que a gente não se aprofundou, né, João, nesses estudos de tratamento anaeróbio, é porque as bactérias do sistema anaeróbio não são como no lodo ativado, em que você consegue fazer uma relação. Se está aparecendo essa bactéria, esse protozoário indica lodo jovem, lodo velho, falta de nutrientes, toxicidade. Então, no sistema de tratamento anaeróbio, não se tem essas relações, por isso que a operação é um pouquinho mais complicada. Tem uma outra aqui. Minha empresa usa melaço para aumentar a carga em dias de chuva. Qual a sua opinião para um sistema que opera alto SSV, 3500? Bom, aqui uma coisa me deixa preocupado. Se você fala que usa melaço em dia de chuva, é porque então você está jogando água de chuva na sua estação. Quer dizer, então se você está jogando água de chuva junto com o teu esgoto, a tua estação ela tem que ter capacidade hidráulica, né, principalmente o decantador, para receber essa carga. Quer dizer, e outra coisa importantíssima que você tem que observar, se é que você não tem uma equalização para isso daí, é que se você jogar uma vazão muito elevada no seu tanque de geração, você corre um risco de ter o que a gente chama de varredura de micro-organismos. Você vai levar todo o seu lodo para jusante. O jusante o que é? O decantador. Se o decantador não tiver capacidade de reter todos esses sólidos e voltar com eles para o seu reator, né, aí você vai ter um problema muito sério, porque você vai ter perda de sólidos pelo seu efluente final e quando passar a chuva, você vai ter uma queda sensível de desempenho. Agora, a outra pergunta, trabalhar com SSV de 3500, eu não sei qual é o seu sistema, tá? Essa concentração de sólidos de pressão voláteis, como a gente apresenta no nosso curso, vai depender muito da variante de processo que você emprega. Dependendo da variante, ela não é elevada, tá? Então, vamos continuar aqui. Tá, agora eu vou apresentar para vocês como que nós aqui na AquaExpert utilizamos a análise microbiológica como uma ferramenta, né, de operação. Bom, um dos principais pontos fracos do sistema de lodos ativados que eu gosto sempre de destacar é o seguinte. Quando o lodo biológico está com boas características saudável, você vai ter um IVL muito bom, não vai ter problemas com arrasto de sólidos e vai ficar muito feliz. Agora, se você tem um lodo muito ruim, por exemplo, um buque infilamentoso,
ou um booking viscoso, que nem eu mostrei agora há pouco, você vai ter um IVL muito alto. A consequência normalmente vai ser o arraste de sólidos no decantador secundário, e aí a tendência é o operador ficar desesperado. Só que é o seguinte, eu vou falar para você, não se desespere, porque a maioria dos problemas que a gente encontra em lodos ativados está relacionado com a qualidade do lodo. Quando não tá relacionado com a qualidade do lodo, pode ser algum problema de excesso de sólidos ou até mesmo um problema físico no decantador secundário, por exemplo. Enfim, ou um problema em termos de engenharia do processo, né? A planta pode estar mal dimensionada, ficou pequena para a ampliação que teve, enfim. Mas levando em consideração que o seu projeto está bem feito, está tudo correndo bem, e você começa a ter algum problema de arraste ou baixa eficiência de remoção de carga orgânica, ou baixa eficiência de remoção de nitrogênio, aí o que vai acontecer? Você vai sempre cair em um desses problemas que já são muito bem conhecidos nas referências, tá? Normalmente, crescimento disperso, booking viscoso, não é o booking filamentoso, é aquele que eu mostrei por excesso de EPS, pinflock, booking filamentoso. Então esses são os principais problemas relacionados ao floco biológico. Se você não está tendo problema com o seu floco biológico, mesmo assim está tendo, por exemplo, arraste, pode estar muito relacionado com o aumento da manta de lodo, por exemplo, formação de gases no decantador secundário. A gente tem um grupo no WhatsApp e a gente, inclusive, debateu bastante isso semana passada no grupo, né? E a formação de espuma. Pode ser aquela espuma branca ou espuma marrom. Ambos casos provocam arrastes de sólidos também. Então, uma vez que você sabe disso, você vai olhar no microscópio quais condições você tem. Se é pinflock, se é booking viscoso, se é booking filamentoso, entendeu? A gente, no caso aqui, segue o manual do livro do David Jenkins, tá? Onde primeiro a gente faz uma classificação dos flocos biológicos e uma contagem e identificação das bactérias filamentosas. E para isso a gente vai ter como subsídio outras análises, né, como IVL e sólidos sedimentáveis. E a gente também faz a contagem e identificação dos protozoários e metazoários e a quantidade de EPS, zooglea e outros micro-organismos. Então, normalmente, isso nos ajuda a completar o diagnóstico com idade do lodo, oxigênio dissolvido, carga orgânica, né? Ou seja, mais uma vez eu vou enfatizar aqui que por mais que a gente seja, acho que o fã número 1 do Brasil da análise microbiológica, você sempre vai ter que ter análises complementares. SST, SSV, nitrogênio total, fósforo total, amônia, nitrito, nitrato, DBO e DQO, pH, temperatura, todas aquelas análises, tá? Nada escapa. E o princípio é o seguinte, através dessa análise microbiológica, eu classifico os meus micro-organismos, todos eles, flocos, protozoários, bactérias filamentosas, pesquiso o porquê que determinadas espécies estão predominando na minha amostra e a partir daí eu consigo dar ações corretivas direcionadas para aquele problema. É muito diferente de ficar na tentativa e erro. Outra coisa que é muito importante é que se você faz um acompanhamento da microbiologia, toda semana, por exemplo, você consegue prever situações, porque o lodo não fica ruim da noite para o dia, né? Ele vai apresentando pequenos sinais, e esses pequenos sinais vêm da nossa análise microbiológica. Então, eu preparo uma lâmina normal, não é câmara de Sedgwick Rafter, não tem nenhuma dificuldade, é aquela lâmina normal. Pego a minha amostrinha de lodo, né, misturo ela, pego uma gotinha e coloco na lâmina, cubro com a lamínula e vou para o microscópio. Hoje eu também não vou dar detalhes aqui do microscópio, tá? Mas tem vídeo no nosso canal lá falando sobre como escolher o melhor microscópio para sua análise. E eu vou contar aqui um estudo de caso, porque também não dá para a gente ficar se delongando muito aqui, né? Mas é um estudo de caso com booking filamentoso, tá? Então, essa empresa
a ETE dela estava sofrendo muito com espuma, essa espuma bem marronzinha. Coloca aqui para mim no chat se alguém de vocês já teve uma situação semelhante ou está tendo agora no momento. A presença de uma espuma espessa que você joga anti-espumante e ela não some. Pois bem, essa empresa aqui, ela tinha muito essa espuma no tanque de geração e o arraste de lodo, a perda de sólidos no efluente tratado era constante. Quando eu olhei no microscópio, o que eu vi? Uma situação semelhante a esta, tá? O lodo, ele era muito disperso e cheio de bactéria filamentosa aqui dentro. Então, é o famoso bulking filamentoso. Quando eu tenho uma situação como essa, eu tenho que ir mais a fundo na minha análise. Eu tenho que olhar no microscópio e identificar quem é a espécie. Então, eu fui para um aumento de 1000 vezes com contraste de fase para eu observar os detalhes do filamento, que nem aqui, ó. O que eu percebi? Que ele era um filamento reto, levemente curvo e com bactérias anexadas. Então, além disso, eu fiz a análise da amostra seca, né? Então, eu pego uma gotinha na amostra, coloco na lâmina e deixo ela secar. E depois eu vou e coloco um corante GRAM, início, no caso esse aqui é o corante GRAM, que deu um resultado variado, né? Então, deu rosinha e deu púrpura, então, me indicando que essa coloração era variável. E aí eu vou para a minha chave de identificação. Então, normalmente a chave começa assim: as suas bactérias filamentosas têm grânulos de enxofre, sim ou não? Se tem grânulos de enxofre, eu vou para essa parte aqui da chave. Se não tem, é praticamente todas essas outras aqui. Aí, a segunda pergunta é: o GRAM foi extremamente positivo, foi variável ou foi negativo? No meu caso, foi variável. Então, foi variável. Aí, uma das coisas que a gente tem que fazer lá no microscópio no aumento de 100 vezes é medir o tamanho, o comprimento do filamento e o tamanho da célula. Então, eu vim aqui e fiz essa medição. E com essa medição, eu cheguei na espécie tipo 0675. Só que lá na espuma, eu peguei uma amostrinha da espuma e fui identificar se tinha filamentosa lá também. Porque isso é muito comum acontecer com a nocardia. E aí, quando eu fui lá na espuma, estava lotado de nocardia também, que é essa espécie aqui. É uma espécie que ela é bem curtinha e cheia de ramificações, né? Então, de um filamento sai ramificações. E aí, eu levo isso para uma tabela onde eu tenho classificada todas as espécies de bactérias e suas indicações. Então, ó, a tipo 0675 aparece aqui como baixa relação F sobre M e a nocardia também. Só que a nocardia também aparece em condição de muito óleos e graxas. Então, como é que eu faço para eliminar essas duas espécies? Eu aumento o descarte de lodo para eu equilibrar, né, aumentar a minha relação A sobre M. E no caso da nocardia, eu também vejo se eu tenho excesso de óleos e graxas entrando no reator biológico, e aí eu tenho que resolver isso, né? Diminuir a quantidade de óleos e graxas. E por fim, mas não menos importante, nós temos que monitorar também os protozoários. Bom, você perguntou e o pessoal está respondendo, ó, que tem muita gente que tem problema de espuma, tá? Então, tá. De maneira geral, o pessoal... E outra pergunta aqui também. É possível realizar a operação dos sistemas por batelada com análise microbiológica? Qualquer sistema aeróbio dá para você monitorar por tudo isso. Pode não, né? Tem que monitorar. Algumas coisas que vão mudar, mas o objetivo é sempre o mesmo. As indicações são as mesmas, tá? Até para MBR, tá, gente? Não sei se alguém aqui no grupo tem sistema de MBR, dá para fazer também esse monitoramento com MBR. E MBBR também. Aí, com relação à espuma, vou passar aqui rapidamente.
é o seguinte: se a sua espuma é branca, daquela que é facinho de voar, desliga os aeradores. 5 minutinhos, ela vai sumir. Isso é uma forte indicação de que está tendo excesso de surfactantes. É muito comum naquelas indústrias que fazem limpeza SIP com muito surfactante, então gera muito essa espuma, tá? É muito comum também no startup. E não tem jeito, para bater essa espuma é com anti-espumante à base de água, tá? Agora, se a sua espuma é igual aquela que eu mostrei no vídeo, aquela espuma escura, uma espuma marrom e difícil, se ele desliga o aerador e ela não some, então, muito provavelmente tem a ver com a nocardia, igualzinho o caso que eu mostrei agora. Agora, se a sua espuma não está formando no tanque de geração, está formando no decantador secundário, é bem provável que você está tendo um problema de desnitrificação no decantador secundário. Bom, o antiespumante, gente, é de preferência à base de água, porque aqueles à base de silicone, eles costumam ser bem tóxicos para os micro-organismos, tá bom? Então, voltando aqui para os nossos protozoários. Quando você tem um lodo muito jovem, a tendência é você ter muitas amebas e flagelados, e à medida que a idade do lodo vai aumentando um pouquinho, mas ainda está muito jovem, vai aparecer os ciliados livres natantes. Vou mostrar aqui um exemplo, né, de um... tem que clicar para mim, João. Em cima do... Aqui nesse exemplo, eu estou mostrando um flagelado. Tá vendo aqui o flagelinho dele mexendo? O nome dele é esse porque justamente ele se locomove por uso dos flagelos, tá? Lógico, gente, que tudo que eu falo aqui de protozoários, eu estou sempre pensando que você faz uma análise completa e que eles estão predominando na sua amostra, né? Então, assim, ele é muito comum, por exemplo, na fase de startup, porque ele gosta de muita carga orgânica e gosta de lodo jovem, tá? E além disso, se você não está nesse período de startup, ele é muito comum predominar em efluentes tóxicos e ele aguenta muita variação de carga orgânica. Então, se você faz um acompanhamento, todos os protozoários da semana passada sumiram, só restou flagelado, é uma boa indicação aí de que pode tentar numa carga tóxica ou uma carga orgânica muito alta. Agora, quando o lodo já está mais saudável, a idade do lodo, né, um pouquinho mais alta, já vai começar a aparecer ciliados fixos, ciliados andarilhos, mas os carnívoros, tá? E à medida que vai ficando um pouquinho mais alto, começam a aparecer também algumas colônias de ciliados fixos e os rotíferos, que já são metazoários. Aí é só clicar aqui. Aqui é um exemplo de um ciliado, vários ciliados fixos, né? Então eles têm esse pedúnculo. Aqui em cima de cada celulinha dessa tem os cílios. Isso aqui que vocês estão vendo no vídeo é o movimento dos cílios dele. Tá vendo aqui, ó? É o movimento dos cílios. Esse movimento de estica e puxa é muito comum, ó, tá vendo que fez agora? Dos ciliados fixos. Então, os cílios dele, neste caso, não é usado tanto para locomoção, mas sim para captar alimento, né? Para captar mais bactérias. Mas, às vezes, ele se solta desse pedúnculo e sai perambulando por aí. Então, eles também são importantes nessa fase do processo. E, por fim, quando o lodo está muito velho, predomina basicamente os rotíferos. É um vídeo também. Que já é metazoário, né? Os rotíferos, eles têm espinhos caudais que se fixam aos flocos. E ele também tem cílios no topo ali da célula dele, e esses cílios têm o principal objetivo também de consumir carga orgânica, tá? Bactérias. E os nematóides, que também vão aparecer, ou melhor, predominar
na sua amostra quando você tiver um excesso aí de idade do lodo, o lodo está muito velho, eles começam a predominar na sua amostra. Então é bom a gente sempre fazer uma avaliação dos protozoários, né? Então aqui, ó, o padrão é ter uma variedade muito grande e uma quantidade grande. Se você, de uma semana para outra, diminui muito a quantidade, e exemplo aqui, predomina só flagelado e ameba, é um indicador de que você está com o lodo muito jovem, ou, né, sei lá, descartou muito lodo e aí ficou muito jovem, ou a sua carga orgânica está muito alta, ou ainda que entrou um efluente muito tóxico, ou até mesmo que seu oxigênio está abaixo. Mas para tirar essas conclusões, você precisa ter uma avaliação anterior e você também precisa ter essas outras medições aqui, né, gente? Tem que saber quanto que tem de idade do lodo, tem que saber medir o oxigênio no reator e etc. Isso aqui eu vou pular porque é... Mais perguntas? Olha, gente, rapidinho, vamos fazer o seguinte, João. Eu acho que nos e-mails a gente falou para vocês que nós iríamos apresentar aqui, né, uma oportunidade para quem quer se aprofundar nesse assunto. Então, nós temos um treinamento, que é o treinamento online Operação de Lodos Ativados. Tem mais uma lista de outras perguntas aí, depois a gente junta no finalzinho e fala sobre essas dúvidas aí de vocês, tá? É o seguinte, nós criamos um treinamento de Operação de Lodos Ativados, que a gente chama de OLA, que ele é 100% online, esse treinamento, e ele é online por causa de uma observação que nós fizemos num curso que a gente foi assistir, e o cara apresentou isso aqui. Depois de 2 semanas, nós tendemos a lembrar 90% do que dizemos e falamos, 70% do que dizemos, 50% do que ouvimos e vemos, e aí vai diminuindo, né? Ou seja, depois de 2 semanas, a gente não tende a lembrar de mais nada. Então, eu pensei, pô, e se a gente criasse o nosso treinamento presencial, se a gente trouxesse ele para o online e deixasse um período grande para as pessoas assistirem. Então, depois de 2 semanas, se ela esqueceu, não tem problema, ela volta lá e assiste de novo. Ela assistiu o treinamento todo, mas ela nunca vivenciou um problema operacional que nem a gente falou no treinamento. Mas 1 mês depois, ela estava vivenciando aquilo, ela fala, putz, eu vi isso no treinamento. Então, ela volta lá e assiste, tá? Essa aqui é a carinha do treinamento, é a nossa plataforma online. Então, o aluno entra nessa área de membros, aí ele vai assistir, né, todos os módulos, são 11 ou 12 módulos? 12 módulos. E além dos 12 módulos, nas turmas anteriores nós fizemos algumas aulas ao vivo. E essas aulas estão todas gravadas, inclusive, para quem perguntou aí do sistema em batelada, a gente tem um módulo lá de uma aula ao vivo que a gente deu só sobre batelada, tirando todas as dúvidas, tá? E então é um curso bem completo, ele está bem grande. Por exemplo, cada turma é uma turma. São outras experiências, são outras dúvidas, então a gente sempre acaba gravando uma aula específica para aquela turma e que fica gravado na área de membros também. Não precisa se preocupar, porque na área de membros tem uma área para você fazer perguntas embaixo de cada vídeo. Enfim, a gente vai ter um canal muito aberto, né, para discussões e dúvidas. Eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido sobre os módulos, mas para vocês terem uma noção, a gente vai desde o conceito, o que é esgoto, o que é efluente, ou seja, para um cara que está começando agora, entrou lá no ETE e está viajando lá na maionese, não sabe nem o que ele está fazendo ali. Esse curso serve para ele. Aí a gente vai avançando, né? Como escolher o tratamento correto para cada tipo de efluente, como levar o esgoto até ETE, o que é o tratamento biológico. Então, isso que eu falei aqui na aula de hoje é uma pinceladinha. Lá no curso a gente se aprofunda muito mais, tá? No tratamento biológico. As tecnologias. Aí aqui a gente começa a se dedicar ao sistema de lodos ativados, tá? Como que a gente remove nutriente, como que é feito o controle operacional, o controle de processo.
Isso a gente se aprofundou bastante, porque a gente entende que a maioria dos operadores, eles não precisam de blá blá blá, né? De saber a teoria de tudo. O que eles realmente precisam saber, o que eu tenho que ver, onde eu tenho que mexer e consertar o meu problema. Então esse curso ele é muito voltado para soluções de problemas operacionais no sistema de luzes ativados, tá? E nós temos um módulo também que a gente chama de gestão high performance. É o nosso modelo de gestão de operação de luzes ativados que a gente está disponibilizando aqui no curso para vocês. Carga horária. Hoje ele está com mais de 20 horas de carga horária, na verdade pode ser, não sei se a gente já atingiu 30 horas, mas cada turma, como eu falei, a gente faz uma aula ao vivo. E aí essa quantidade de horas vai aumentando, né? Mas o mais legal, gente, é isso que eu falei. O curso fica disponível por 3 meses. Então, você pode assistir tudo numa tacada só em 2, 3 dias, se você quiser. Ou você pode assistir aos poucos, vai assimilando. Lá dentro da área de membros tem exercícios para fazer, vai respondendo as perguntas. Aliás, a gente também tem um material de apoio que é muito, muito bom, que é um material escrito, né? Está em PDF para vocês imprimirem, para você acompanhando, né? Também, às vezes, a gente não fala tudo no vídeo, mas com certeza vai estar na apostila. Vamos fazer uma aula ao vivo para essa turma também. Só que tem uma coisa, esse ano para a gente não dá mais. Essa realmente vai ser a nossa última turma de 2019. Eu e o João, a gente está cheio de projetos aqui na empresa, graças a Deus. Então, e a gente gosta de se dedicar ao treinamento. Então, não sei se tem algum aluno aqui está participando do webinar, algum ex-aluno, coloca isso, não é verdade. A gente realmente responde todas as dúvidas com muita calma. Muitas vezes a gente não consegue responder na hora, né? Mas de 2 a 3 vezes por semana, eu e o João, a gente para e vai responder todas as perguntas. Então, você não vai sentir a falta dessa parte, né, de interação só porque o treinamento ele é online, tá? E essa aula, essa masterclass ao vivo é justamente para isso também, para a gente poder reunir a turma, todo mundo junto ali no ambiente online. E essa aula fica gravada também na área de membros, então se você não tiver tido tempo de assistir, vai assistir depois, vai ficar gravado lá. Outra coisa que é bem legal é a nossa comunidade exclusiva. Tem alguém aqui que está assistindo que é do nosso grupo de WhatsApp? Manda aí, Carol. Fala eu! Manda aquele bonequinho com a mãozinha para cima. Não é esse grupo, tá bom? Esse grupo é exclusivo para os alunos. Quando você faz um treinamento, você tem que andar com outras pessoas que entendam o que você está falando. É muito ruim você estar num ambiente conversando com alguém, que você aprendeu uma coisa e você vai falar aquilo para outra pessoa e ela acha que você é doida, te ignora, justamente porque ela não aprendeu as mesmas coisas que você. Então, esse grupo é exclusivo para os alunos, o objetivo aqui é vocês trocarem ideias e também fazer perguntas, é claro, apesar de que a gente prefere que as perguntas sejam sempre feitas na área de membros, que a gente vai, todo mundo realmente vai ter a oportunidade de ouvir. Aliás, ver todas as respostas, né? Então, você vai receber em casa a sua apostila, tá? Só que a gente não vai imprimir todos os módulos, vai imprimir só os primeiros. E essa apostila é bem bonitinha, tem então como você ir colocando, anexando ali os módulos, né, da apostila, anexando alguma outra coisa que você acha importante. E, lógico, você vai receber, assim que você assistiu o curso todo, um certificado, né, comprovando que você fez esse treinamento. João, tem como você pegar o nosso template? Está embaixo da mesa ali da Carol. Que eu esqueci de deixar separado aqui pra gente. Dos protozoários. E a AquaExpert gosta de dar presente, né? Então a gente separou aqui alguns bônus só para quem fizer a inscrição, que vai começar a partir de hoje. Daqui a pouquinho a Carol vai colocar ali para vocês o link, que vai ter os detalhes, né? De todo... Porque aqui não está dando muito tempo de eu falar, mas vai ter todo o planejamento aí do curso, todos os detalhes. Aí a Carol vai mostrar para vocês nesse link.
Ó, um dos presentes que eu nem tinha colocado aqui, que eu tinha esquecido, vai ser... A gente chama isso aqui de template, mas não é o nome ideal. É uma forma de você identificar os protozoários mais facilmente. Tá vendo aqui, ó? Então foi um artista plástico que fez, tá vendo, ó? Ele fez o desenho da ameba, por exemplo. Aí aqui fala quais são as principais características da ameba que vai te favorecer na hora de analisar e as condições que ela indica. Se, por exemplo, a ameba aqui, ó, ela indica baixo OD, carga orgânica alta, muita variação de carga orgânica, toxicidade. Então isso aqui é um manualzinho para você deixar do lado do microscópio na hora que você estiver fazendo a análise. E não ter que ficar procurando lá na apostila. Então, vai estar do seu ladinho. Então, todos os protozoários aqui, tá? Tecameba, a amiga lá que perguntou da arcela, ó. A foto da arcela aqui. Flagelados, ciliados livre-natantes. Então, todos os protozoários estão aqui. Aí, a medida, porque no nosso curso tem uma aula, aliás, várias aulas sobre prática de microbiologia. Eu ensino passo a passo de fazer análise microbiológica, tá? E aí vocês vão ver aqueles protozoários todos lá e vão receber isso na casa de vocês. No endereço de vocês, né? Porque eu não sei se vão estar recebendo em casa ou não. Então, além desse template, o que vocês vão receber mais? Aquela planilha que o João mostrou, que é uma partezinha dela, mas aquela planilha ela é completa. Tem lá quantos caminhões eu tenho que adicionar se eu perder todo o meu lodo? Qual a vazão de descarte ideal para a minha idade do lodo? Qual que é a vazão de recirculação ideal para eu manter a minha relação F sobre M? Como calcular a minha relação F sobre M? Muitas empresas têm que fazer o IVL diluído. Lá também na planilha tem os cálculos certinho do IVL diluído. E um monte, né, João? Tem um monte de coisa lá. Essa planilha está completona. Essa planilha, a gente segurou muito ela, porque a gente tinha um apego, que era a planilha que a gente usava nas nossas consultorias. E a gente resolveu, então, para essa turma, liberar ela completona, tá? O bônus 2 é o seguinte. Você vai ganhar uma análise microbiológica e eu mesma vou fazer essa análise para você. Então, você vai mandar uma amostrinha do seu lodo aqui para o nosso laboratório. Eu vou olhar lá no microscópio, vou classificar seus flocos, seus protozoários. Se você tiver muita filamentosa, eu vou identificar qual é a espécie. E você vai receber um relatório muito diferente, que é o relatório que a gente chama de vídeo relatório, onde não vou só mostrar fotos, eu vou mostrar as imagens, né, os vídeos que eu tirei da sua própria amostra, indicando o que cada coisa daquela no vídeo indica. Então, é muito legal essa análise. O período de matrícula, então, está começando hoje e vai até o dia 12 de setembro. Normalmente, a gente só deixa aberto aí de 5 a 7 dias. Dessa vez, eu estou deixando mais estendido, porque sempre tem algumas pessoas que dependem de aprovação, sei lá, do nosso cadastro na empresa, ou aprovação do chefe, enfim. Então, a gente está deixando esse período um pouquinho maior aí, mais estendido, mas corre que dá tempo. E qual é o preço, tá? O preço do treinamento é R$ 1.567 por pessoa. Deixa eu só falar uma coisa que eu não falei antes. Sobre esses bônus. Não acredito! Nosso vizinho começou a fazer uma obra aqui. Essa planilha, ela, como eu falei, ela não tem custo, porque a gente nunca vendeu ela, tá? Então, na verdade, ela pra gente esse custo é imensurável. E essa análise microbiológica custa R$ 950 por amostra. Então, só aí, né, tá dando uma quantidade grande. E o curso custa R$ 1.567 por pessoa. Você pode comprar da seguinte forma: se você for fazer diretamente, não tem que pedir autorização da empresa nem nada, vai fazer como pessoa física, você vai passar no cartão de crédito, no boleto bancário. Lá no cartão de crédito, inclusive, divide, né, parcela. Agora, se você quiser fazer como pessoa jurídica, por exemplo, para um grupo de operadores, aí a gente vai ter que gerar uma proposta para vocês, aí vocês mandam aqui para mim no e-mail,
Carol, você põe meu e-mail aí? Que me falando, olha, eu vou ter X operadores, eu vou... lógico que a gente vai dar um desconto para grupos acima de 5 pessoas, né? Vou precisar de um tempo maior para fazer as inscrições, aí vocês me mandam aqui diretamente, tá? E também pode fazer via depósito bancário diretamente para a nossa conta. E eu queria falar o seguinte, aí o João, a gente tem tanta confiança que o treinamento é maravilhoso, que se você não gostar do treinamento, depois de 15 dias que você estiver assistindo o curso, a gente devolve o seu dinheiro 100%. Só você mandar um e-mail e falar, Ana, não é para mim, não gostei, não está me servindo, que a gente devolve o seu dinheiro. Então a garantia aqui é de 100%. E é isso. João, dá tempo ainda da gente fazer umas perguntinhas antes que o cara comece a... Cadê aquela lista que tinha? Bom, tem essa da importância da respirometria, né? É muito importante, né? Bom, para quem não conhece a respirometria, inclusive no curso a gente tem um módulo explicando como é que faz, né? É um teste que indica a toxicidade do efluente nos próprios micro-organismos do reator biológico. Existem outros tipos de teste, mas esse é o que tem a maior correlação com os micro-organismos do seu sistema. Tá? Então, é extremamente importante. Aluno nosso aprende que respirometria tem que fazer toda semana. E qual o micro-organismo que indica toxicidade? Por exemplo, se você faz análise dos seus protozoários, na semana anterior estava cheio de tudo. Tinha flagelado, tinha ciliado livre, ciliado fixo, rotífero e tal. Aí essa semana você vai fazer a análise novamente e predominou só flagelado e ameba. E além disso, seus flocos estavam muito quebrados, tudo pequenininho, ou estavam muito dispersos. Fecha o diagnóstico, é um efluente tóxico. Então, se você, além disso aí, ainda faz análise de respirometria, você fecha melhor o diagnóstico, né? E a outra é, como que a gente faz para reduzir a DQO numa estação de tratamento de esgoto? Bom, essa eu respondo. Essa dá mais para a minha área. Bom, a estação de esgoto, tratamento biológico, ela é basicamente para remover DBO, né? Agora, a DQO, se você tiver uma relação DQO-DBO até 4, você consegue reduzir a sua DQO. Se passar dessa relação, a sua estação, ela não o seu esgoto não é passível de ser tratado biologicamente. Então, o que você tem que fazer? Reduzir essa DQO. E como é que você faz isso? Com tratamento físico-químico. Então, você pode fazer, por exemplo, depende de qual o problema que você vai ter que diagnosticar inicialmente com análises físico-químicas, mas pode ser por precipitação, pode ser uma pré-oxidação ali, por exemplo, com cloro, ozônio, enfim, basicamente é isso que você vai ter que fazer, reduzir a sua DQO com processo físico-químico, tá? Isso se você tiver acima dessa relação 4:1 DQO dividido por DBO, tá? Se não, você pode jogar isso aí dentro da sua estação e você vai conseguir reduzir também a sua DQO. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Tem mais pergunta. Aqui também está perguntando sobre alternativas de controle de filamentosa. Por exemplo, o uso de hipoclorito. Pode ser usado lá no curso, a gente também explica direitinho como é que faz esse controle. Mas o melhor é saber qual é a causa, né? O melhor é você saber qual é a filamentosa, que aí você vai diretamente na causa e reduzir o problema. Mas, de fato, às vezes, a solução demora muito. Se você for fazer Por exemplo, eu já tive casos que a única solução era o cara fazer uma zona seletora. Ele não ia conseguir fazer essa zona seletora em uma semana. Então, a gente teve que dosar cloro para, naquele período, ele resolver o problema dele. Não é o que a gente gosta, porque aumenta muito o custo da operação, corre o risco de errar na dosagem e você acabar matando também as bactérias que estão boas ali no seu sistema, e ainda o risco de ter formação de organoclorados. Então, eu não gosto muito. Mas lá no curso a gente explica sobre o uso de
cloro, sobre o uso de polímero também. Bom, eu acho que o que dá pra gente falar de repente é isso, né? Do pH. Pessoal, vai ter que ser a última. Minha pergunta é: qual é o motivo da queda do pH no reator biológico para médias de 4, sendo que entra com 6,78 para esgoto sanitário? Bom, normalmente, quando você tem um problema de queda de pH, principalmente com esgoto doméstico, porque você deve estar tendo uma nitrificação no seu reator. Então, quando você tem uma nitrificação no seu reator, um dos subprodutos ali é o OH. Quer dizer, então isso vai fazer o quê? Vai produzir uma redução no seu pH. Qual é a solução? Então, você aumentar a sua alcalinidade. Então, você pode jogar, por exemplo, NaOH no início do seu tratamento, o cal, para você aumentar a alcalinidade e com isso você manter uma estabilidade no seu pH. Eu falei que era a última, mas é que eu acho essa pergunta aqui muito importante, João. Quais os parâmetros principais de entrada para um adequado dimensionamento do meu sistema? Porque realmente, nossa, Vivian, obrigada por essa pergunta. Isso daí é assim. Essa pergunta é uma resposta longa, mas vou tentar abreviar. Bom, inicialmente, não adianta você fazer uma estação com um esgoto parecido. Eu acho que esse é um dos grandes erros que nós encontramos com todos os nossos clientes. Então, quando a gente faz... olha, já tivemos aqui consultorias assim, 2 indústrias de papel do mesmo grupo que faziam o mesmo tipo geravam o mesmo tipo de produto. O esgoto de ambos era completamente diferente. Então, mesmo que você faça isso que eu falei, você pega o esgoto parecido para fazer a estimativa da sua estação, você corre um risco de cometer um erro. Então, a primeira coisa, caracterizar adequadamente o seu esgoto com análises de preferência compostas de 24 horas, né, por um período no mínimo de uma semana. Outra coisa importante, embora não seja uma característica físico-química, é a vazão. Então você tem que saber qual é a variação da vazão ao longo da semana, ao longo do dia. Então você colocar um medidor de vazão também, que totalize a sua vazão e também indique a sua vazão horária durante 24 horas, por no mínimo, aí a gente já recomenda 15 dias, também é essencial. Outra coisa, daí a gente já passa então para as nossas análises físico-químicas. Então você vai ter que saber qual é a sua DBO, sua DQO, seu sólido de suspensão total, a alcalinidade, quanto que você tem de nitrogênio, de fósforo, como é que você está de magnésio e de cálcio. Que mais, Ana? Se você fazer um ensaio de toxicidade, isso é extremamente importante. Às vezes a gente pensa... acontece muito conosco, tá? Por isso que esse foi um dos motivos da Ana e eu começarmos a trabalhar juntos. Porque que acontecia? Eu via a minha estação toda perfeitamente projetada, todos os meus parâmetros aparentemente corretos de controle de processo, recirculação, descarte de lodo, mas o meu desempenho era péssimo. Por quê? Daí a gente foi, com o tempo, descobrindo que era problema de toxicidade. Tá? Quer dizer, então, a toxicidade é um negócio que você não vai ver em análise físico-química. Então, o que você tem que fazer? Um ensaio de toxicidade. Então, aqui nós fazemos também, a Ana ela desenvolve aqui o... Microtox, né? Ela faz ensaios de microtox, com isso a gente consegue saber se o seu efluente é ou não é tóxico. Tá? Quer dizer, então, basicamente, são essas análises que nós temos de saber. Isso em termos de entrada. E, obviamente, para a gente saber qual é a qualidade da saída, a gente tem que saber o que é exigido para a gente poder, então, dimensionar a nossa estação, né? O que é exigido e qual que é o objetivo da empresa, né? Que às vezes tem uma legislação local, mas a empresa tem que atender, por exemplo, né? Algumas indústrias têxteis falam que tem que cumprir uma exigência do fornecedor. Do cliente final. Isso, e aí... O cliente final, por exemplo, tem uma multinacional que exige, por exemplo, que o efluente dele não lance nitrogênio com uma quantidade elevada.
que é muito inferior, por exemplo, à exigência da nossa legislação. Quer dizer, então isso também é um... Então temos que ficar de olho. Então é o seguinte, eu vou ter que encerrar, porque começou uma obra aqui em cima, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E, bom, acho que a Carol conseguiu mandar aí o link para vocês terem mais informações sobre treinamento. E qualquer dúvida, gente, tem até o dia 12, tá? Vai falando aí pra gente, vai mandando as dúvidas de vocês. E em relação a tudo, tá? Em relação a coisas técnicas, em relação a forma de pagamento, fiquem à vontade, que a gente está aqui para isso mesmo. Um grande abraço e a gente se vê numa próxima aí. Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau.